João capítulo 6 é o capítulo onde Jesus multiplica os pães e os peixes. Amém? É o capítulo onde a multidão que estava diante de Jesus tinha uma necessidade. E eu tinha pensado em trazer essa palavra, não pregar sobre isso, mas essa passagem, e depois tinha ficado despercebido, e depois aqui no começo, na introdução, na excelente introdução que nós tivemos essa noite, eu percebo que até na oração final a gente esquece do que nós recebemos no início, irmãos. A gente vai orar para encerrar, a gente agradece pela palavra da noite. A gente esquece da adoração e esquece da introdução. Eu acho que vou começar a pregar no começo, fazer a adoração depois e fazer a introdução no final. Porque a gente tem a tendência de ficar só com a última informação. É impressionante. Que maravilhosa introdução que nós tivemos nessa noite, irmãos. De uma palavra de graça, de salvação. Amém? Nada é combinado, irmãos. Cada vez mais nós ficamos convencidos que parece, vocês não têm a sensação de que o Senhor sabe o que está acontecendo na nossa vida? Não é estranho, irmãos? Às vezes parece que Ele sabe o que está acontecendo lá em casa. Às vezes parece que o Senhor sabe como é que foi a minha semana. Amém? Às vezes até parece que o Senhor sabe qual é a nossa necessidade. Mas como a irmã falou aqui, uma das muitas coisas que ela falou, Jesus é o Rei da tua vida. E o que eu quero introduzir nessa noite é que Jesus sim é o Rei da tua vida e não somente o Rei da tua necessidade. Ele não aceita ser somente o Rei da nossa necessidade. Depois de ele ter feito o milagre que ele fez com 5 pães 2 peixes, depois de ter alimentado umas 5.000 pessoas, depois de ter dito, ajunte tudo, para que nada se perca. Versículo 14, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só para o monte. Amém, irmãos? Eu estava lendo umas passagens essa semana. Eu li a passagem que Deus mandou Arão ir para o monte. Deus falou a Moisés, chama Arão, teu irmão, chama os 2 filhos de Arão, Eliezer, esqueci o nome do outro, eu esqueci o nome até dos irmãos, imagina do sobrinho de Moisés. Chama eles, Moisés, e vai para o monte. Lá no monte Arão vai morrer. Depois Deus fala com Moisés e diz, Moisés, agora tu sobe no monte, Moisés, que tu também vai morrer. Deus fala a Abraão, pega o teu filho e sobe o monte, porque o teu filho vai morrer. A multidão viu que Jesus supria necessidades e eles queriam arrebatar ele para fazer rei das suas necessidades, não das suas vidas. Amém, irmãos? Amém. E Jesus se retirou para o monte, para quê? Para morrer. Irmãos, o secreto com Deus, o monte, o quarto, a intimidade, não é para nos abençoar, irmãos. Nós precisamos ficar convencidos disso. É para que a gente realmente possa morrer. Para que Jesus seja o Rei das nossas vidas. Tu conhece o restante do capítulo? Jesus foge deles, eles vão atrás de Jesus e quando eles chegam lá, ele fala, vocês só vieram atrás de mim por causa da necessidade de vocês. Eu não sei se tu estás aqui só por causa da tua necessidade. Jesus não é rei de necessidade, irmãos. Jesus é rei de vidas. Amém? Se nós permitirmos, se nós
deixarmos que Ele realmente governe a nossa vida, aí Ele será o Rei das nossas vidas. E não somente da tua necessidade. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a guerra, sobre o desânimo. Crente fica ou não fica desanimado, irmãos? Quem é que não fica lá? Basta a gente olhar o grupo da igreja, irmãos, no WhatsApp. Todo dia tem um irmão lá pedindo um socorro. Né? Vem uma situação, vem uma necessidade, vem uma demanda, e nós vamos entender que cada um de nós temos o nosso motivo para às vezes estarmos desanimados. Há muito tempo atrás eu dizia, principalmente para minha esposa, que era mais próxima, que ser crente era muito difícil. E ela sempre me rebatia. Porque para ela naquele momento era fácil, e para mim era da boca para fora também. Tanto ela quanto eu experimentamos de formas diferentes o quão difícil realmente é ser um cristão fiel. Amém? Abre comigo a tua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó. Fica antes de... Jó é antes de qual livro, irmãos? Abre aí. Jó capítulo 3. Digno de glória. Nesses intervalos seria legal, irmão, cantar, vocês não acham? Amém, irmãos? Irmãos, Davi usava duas armas para guerrear. Contra os homens, que arma que ele usava, irmãos? A espada. E contra os demônios, que arma que ele usava, irmãos? A arma. Vai guerreando, irmão. Me ajuda a guerrear essa noite. Glória a Deus. Acharam Jó capítulo 3, versículo 1 ao 4. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre esse dia ele a sua luz. Pensa no homem desanimado. Sim ou não? Sim ou não? No capítulo 1, tu conhece a história. Jó começa a ser provado por Deus. Jó começa a ser provado por Deus, irmãos. E ele não blasfema contra Deus. Agora, quando a situação na vida dele muda, quando uma situação começa a ser formada na vida dele para que ele dê um passo além no conhecimento de Deus, bate sobre ele um desânimo, ao ponto dele amaldiçoar o dia que ele nasceu. Pula agora para o versículo 20. Porque se dá luz ao miserável? Olha a pergunta que ele faz. Vê se não parece a tua oração muitas vezes. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros escondidos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura? Versículo 25. Porque o que eu temia me veio, e o que eu tinha medo me aconteceu.
Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém, irmãos? Veja que Jó faz duas confissões no seu livro. Logo no início ele diz: aquilo que eu temia me sobreveio. E no final do livro ele diz: do Senhor eu ouvia falar, agora os meus olhos te contemplam. Amém, irmãos? Eu não sei nem qual é a palavra que eu uso para fazer essa colocação, mas não é infelizmente. Tem coisas, irmãos, que é necessário nos sobrevir. Amém? Tem coisas que são necessárias sobrevir sobre a nossa vida, para que a gente possa conhecer o Senhor que nos resgatou. Amém. Quando nós nos convertemos ao Senhor, nós temos duas coisas: empolgação e teoria. Amém? Quando nós nos convertemos, irmãos, não nos falta empolgação e teoria. Nós temos a resposta para tudo. Estamos prontos para corresponder com tudo. E também temos a resposta para tudo. Mas ainda nós não vivemos nada. Sim ou não? Geralmente a gente tem a resposta para os outros. E vai ter momentos que Deus vai permitir, vai até promover, para ver se a mesma resposta que tu dá para o teu irmão, ela cabe na tua vida. Amém? Quantas vezes tu já entregou uma palavra de fé e numa situação muito inferior, tu não praticasse a mesma coisa que tu falou para que o teu irmão tivesse? Quantas vezes tu já foi tolerante com alguém? E às vezes tu errou ainda menos, e tu és ainda menos intolerante contigo. Qual é o medo que tu tens, que te sobreveio? Qual é a situação que tu acha que se acontecer, tu não deverias ter nascido? O que tem o poder, como foi falado no começo, o que tem o poder de te acusar ao ponto de achar que o Senhor te desamparou? Amém, irmãos? Sim, o Senhor permite nascer o miserável, o Senhor permite nascer aquele que deseja a morte. Jó estava ao ponto de desejar a sua morte. Por que Jó não morreu, irmãos? Porque Deus falou: Satanás, faz tudo, só não mata ele. Irmãos, quando Deus falou não mata ele, Deus já sabia que no capítulo 3 ele ia desejar a morte mais do que tudo. Deus já sabia que ele ia amaldiçoar o próprio dia do seu nascimento. Amém? Amém. Capítulo 4 de Jó. Versículo 3 ou 6. Lembra que vem 3 amigos conversar com Jó? O propósito deles era alegrar Jó. Mas, irmãos, a primeira voz que nós temos que ouvir para sair do desânimo é a voz de Deus. Amém. Tem que ser a primeira. Versículo 3. O amigo diz, presta atenção, o que ele fala para o Jó. Eis que tu, Jó, ensinaste a muitos a fazer o quê? A se esforçar as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem, e tu te enfadas, e tocando a ti, tu se perturba. Porventura, não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Amém, irmãos? E aqui
dos versículos em diante, o amigo do Jó começa a errar. Por isso que depois Deus repreende eles. Amém? Ele só deveria ter ficado até o versículo 5. Lembrando, Jó, tu eras aquele que tinha a resposta para tudo, tu eras aquele que animava o desanimado, e agora quando a situação é contigo, tu se desanimou ao ponto de querer morrer. E daí o amigo começa a acusar Jó. Está vendo? A tua confiança era a tua bondade, a tua esperança era a tua retidão. Sim, era isso, irmãos. Amém? Amém? Nós temos sido convencidos, irmãos. Nós temos sido convencidos que o Senhor quer arrancar toda a nossa confiança nas nossas obras. E o Senhor quer mostrar que não existe retidão nos nossos caminhos. Aí Deus usa esse amigo para dizer: pois é, Jó, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Muitos de nós aqui ainda precisamos aprender, irmãos, que pimenta nos olhos dos outros não é refresco. Amém? Muitos de nós, irmãos, temos a receita, mas nós nunca tomamos o remédio. Nós dizemos: faz tal coisa, mas tu nunca fez. Talvez o dia que precisar fazer, é ali que vai cair. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 94, está fácil, um livro depois. Terra e céus glorificam seu santo nome. Quem não sabia que eu cantava? Levanta a mão, quem não sabia. Eu também não sabia. Glória a Deus. Salmo 94, versículo 11, diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem. Irmãos, esse homem aqui é a humanidade. O Senhor conhece os pensamentos da humanidade, que são vaidade. Agora, mais do que feliz é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor, presta atenção, pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem vai desamparar a sua herança. Amém, irmãos? O Senhor conhece, irmãos, que os nossos pensamentos são vaidades. Tu crê que tu és do povo ao qual não será desamparado? Agora o Senhor, por conhecer os nossos pensamentos, as nossas respostas prontas, a nossa justiça, o nosso senso de justiça, o Senhor, por conhecer o nosso coração, irmãos, Ele nos disciplina. A palavra é: bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem ao qual o Senhor repreende. Foi o Senhor que repreendeu Jó, irmãos. Amém? Jó era justo, era bom, se desviava do mal? Sim. Mas nós conseguimos, em algumas palavras que foram pregadas, identificar algumas coisas. A gente identificou que Jó sofria de quê? De orgulho e de bondade. Ele se orgulhava de si mesmo. E aqui nós aprendemos hoje também que aquilo que ele aconselhava os outros, quando chegou na vez dele, ele não fez. Amém? Então nós temos que crer, irmãos, que o Senhor
é quem nos disciplina. Então quer dizer que se eu estou desanimado, mas eu não estou me referindo àquele desânimo que o Dudu sente toda manhã, irmãos, de Ibiza até lá em Gaspar. Eu estou falando de um outro tipo de desânimo, um desânimo que, se nós não nos apercebermos, ele tem o poder de nos fazer desistir do Senhor. O desânimo tem o poder de nos fazer desistir do Senhor. Agora o Senhor, que é todo poderoso, não desiste de nós. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Abre comigo o livro de 1 Samuel, capítulo 17. Vamos falar um pouquinho de Davi e Golias. 1 Samuel 17. Já chegou o consenso comigo nessa noite, irmãos, que só pode entender quem viveu já. Tem coisas que tu só vai entender se tu já viveu. Às vezes a pessoa vai contar uma coisa para ti, tu vai ficar escandalizadinho. Aí às vezes conta para mim e eu digo, eu te entendo porque eu já fiz pior. Aí às vezes conta para mim e eu digo, como é que fez isso? Aí conta para outro irmão, não, eu te entendo porque eu já fiz isso aí. É verdade. Amém, irmãos? Amém. Tem coisas que nós só vamos entender o dia que nós experimentarmos. 1 Samuel capítulo 17, versículo 23 ao 25. Quem achou? Amém. Diz assim: E Davi, 23, perdão, ia ler 22, 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as Ouvia. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem de 2,90 metros, havia que só o capacete dele, irmãos, tinha 70 quilos. Misericórdia. Havia que todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Pensa no desânimo. Havia que todo dia de manhã Golias clamava por um homem para lutar com ele. O sentimento que envolveu aquele lugar, irmãos, era um sentimento de desânimo, de abandono. Veja que não era obrigatório fazer uma luta homem a homem. O exército de Israel era muito mais poderoso. Mas veja o poder que Satanás tem de seduzir. Veja o poder, irmãos, que quando nós atentamos para as coisas erradas, como nós paralisamos. Às vezes a gente atenta para a voz e para a estatura e para as ameaças do inimigo. E nós paralisamos e esquecemos quem nós somos. Continuava sendo o exército de Israel. Saul, irmãos, com todos os seus problemas, era um grande guerreiro. Aí vem o inimigo e eles atentam somente para aquilo que estava se levantando contra eles. Mas quem chegou naquele lugar, irmãos? Davizinho. E dizendo os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir,
O rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará isento de impostos a casa do seu pai em Israel. Nessa hora Davi deu glória a Deus. Na hora que ele ouviu que não ia precisar mais pagar imposto, ele falou: eu já ia, agora mesmo. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão ao homem que ferir esse filisteu e tirar e arrancar a afronta de sobre o povo de Deus? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descesse aqui? E quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Eliabe diz: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Tu desceste para ver a guerra. Então disse Davi a seu irmão: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? E ele se desviou dele para outro e perguntou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul, e Saul mandou chamá-lo. Amém, irmãos? Amém. A primeira coisa que tu podes entender aqui, e eu posso entender junto contigo, é que nós temos a tendência de medir as pessoas a partir de nós. O irmão de Davi, o irmão mais velho, ele tinha o conceito e o entendimento que ele deveria ser rei. Mas Deus tinha ungido Davi. Havia que Davi estava pastoreando as ovelhas, as poucas ovelhas do seu pai. E se tu ler no capítulo anterior, o pai manda chamar Davi. O pai diz: pega queijo, pega isso, e leva aos teus irmãos, leva os que estão lá guerreando. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Davi, quando saiu, ele deixou um guarda sobre as ovelhas. Amém? Por que Davi deixou guarda guardando as ovelhas? Por causa do lobo? Por causa do leão? Amém, irmãos? Porque as atitudes dele eram segundo as experiências que ele já tinha tido. Tu sabe que Davi errou, mas nunca mais errou naquilo em que ele aprendeu. Veja que era o mesmo cenário. Davi chega e na manhã seguinte o filisteu vem e afronta todo Israel. E todo Israel vê um cenário, um gigante invencível. Davi não. Davi vê uma afronta contra o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? A nossa perspectiva de Deus, irmãos, ela só vai ser plena quando nós passarmos por algumas coisas. Porque Saul manda chamar Davi. E quando ele olha para Davi, eu creio que Davi era parecido com o Dudu, só era ruivo. Era magrinho, bonitinho, ajeitadinho, delicado, vontade de levar para casa. Alguém quer se candidatar? Não sei se comia tanto.
Irmãos, o desanimado, ele sempre vai tentar te desanimar. Principalmente o desanimado que está rancoroso contigo. Eliabe, é Eliabe o nome do cidadão? Eliabe, o irmão mais velho, Eliabe. Além de desanimado, ele estava rancoroso, porque na cabeça dele Davi tinha tirado o lugar. Davi nem sabia o que estava acontecendo. Nós ouvimos semana passada, se não estou enganado. Passou os 7. Deus falou: eu rejeitei todos os 7. E Samuel diz: acabaram-se os jovens, os mancebos? Não, ainda tem um esquecido. Então manda buscar esse. Amém, irmãos? Davi era perfeito? Claro que não. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Cristo está sendo plenamente formado em nós. Então eu vou repetir, quando nós nos convertemos, nós temos duas coisas, a empolgação e a teoria. Aí chega a hora da prática. E a prática, irmãos, ela é doída. E eu tenho aprendido que o desânimo se alimenta desse momento. Amém? Mas eu creio que sempre haverá Davis. Amém. Glória a Deus. Sempre haverá anjos. Amém. Quem foi que animou Gideão, irmãos? Gideão estava ou não estava desanimado? Amém. Ele estava lá batalhando para não perder o restinho. Aí vem o anjo e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele disse: ah, se o Senhor fosse comigo, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o anjo começa a animar ele, irmãos. E ele começa a pedir sinal, e ele recebe sinal e mais sinal, até ele ser fortalecido. O Senhor nunca desampara, irmãos, os herdeiros da promessa. Amém. Aí Davi foi desmotivado pelo irmão mais velho, rancoroso e desanimado. Cuida quem tu ouve. Se tu já está desanimado, se tu ouvir um desanimado, vocês vão morrer abraçados. É, tu vai dizer: garçom amigo, traz mais uma. E principalmente se for um rancoroso, pois não deu certo para ele, ele acha que não vai dar certo para ti. Aí Davi vai a Saul. E Saul tenta o quê? Desmotivá-lo também. A desmotivação de Saul é diferente, irmãos. Ele não fala para Davi não ir. Ele manda Davi ir com a experiência dele. Ele pega a armadura dele e coloca em Davi. Pega a minha armadura e vai, Davi, coloca. Às vezes que no meio do caminho Davi falou: não vai dar certo. Eu tenho a minha realidade com o Senhor. Amém? Amém. Irmãos, o que funciona num não funciona no outro. Agora vai funcionar nos dois se tu fizer do teu jeito. Do jeito que Deus falar contigo. Amém. Às vezes que Davi tira toda a armadura, irmãos. Aí ele chega no rio, pega 5 pedras lisas, pega um pedaço de pau, pega a sua funda, que era diferente dessa que a gente conhece. Quando ele chega diante de Golias, Golias afronta ele mais uma vez. A vez que Golias começa o quê? A amaldiçoar ele. Irmãos, Davi conhecia a promessa que foi feita a Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão no capítulo 12 de Gênesis? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos, Davi tinha convicção que Golias já tinha sido amaldiçoado por Deus. Amém? Porque toda manhã ele amaldiçoava o povo de Deus.
Temos ou não temos um inimigo, irmãos, que toda manhã nos chama para briga? Além da nossa carne. A vez que nós temos um inimigo, e sim, irmãos, ele já está amaldiçoado por Deus. Amém? E Davi fala para o rei, porque o rei queria saber como que ele ia vencer, sem a armadura do rei. Ele falou: eu vou vencer, igual eu venci o leão, igual eu venci o urso. Amém, irmãos? E para Golias ele diz: tu vem com as coisas da terra, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Mas pastor, isso é teoria? Não, isso não é teoria. Isso é algo que ele viveu cuidando das ovelhas. Amém, irmãos? Amém. Quando foi que Davi ficou desanimado na sua vida? Ao menos 2 vezes, mas tiveram mais. Na verdade, desanimado foi 2. Quando o filho morreu, ele ficou triste. Davi fica desanimado 2 vezes. A segunda, tu sabe qual é que é. Qual foi a segunda? Quando ele pecou. Ele falou: Senhor, devolve para mim a alegria da salvação. Ele se sentia tão desanimado que os ossos dele doíam. Deus já tinha falado para ele: estás perdoado, vai, não peques mais. E ainda assim passou um tempo até ele conseguir se sentir perdoado. A primeira vez que Davi fica desanimado, irmãos, é quando ele tenta levar a arca, lembra? Davi prepara uma festa, prepara tudo, prepara um carro de boi novo. E a vez que no meio do caminho o boi tropeça, a arca pende, Uzá coloca a sua mão e morre. Irmãos, o desânimo na vida de Davi foi tão grande que ele falou: para tudo, deixa a arca na casa do vizinho aqui, do acontecido, não quero mais saber da presença de Deus. Não foi isso que aconteceu. Olha o poder que o desânimo tem. Mas Deus não queria Davi desanimado, irmãos. Deus queria ensinar algo para Davi. E sempre que corrigidos e repreendidos, Paulo fala em Hebreus, qual é o primeiro sentimento que vem a nós? Tristeza. Dependendo o nível de tristeza, ela pode se tornar em um desânimo. Porque Paulo diz que a correção, ela vem como tristeza, mas se nós conseguirmos já de primeira ser corrigidos, ela gera fruto de justiça. Agora, quando nós continuamos tropeçando e tropeçando, o fruto não é de justiça, o fruto é de desânimo. Veja, todo dia Golias vinha e todo dia eles reprovavam. Amém? Amém. Davi conseguiu ver o cenário diferente. Abre comigo João capítulo 16. Evangelho de João 16. Para quem acha que as guerras acabaram. Só um versículo, 33. Quem achou? Amém. Tenho-vos dito isso. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, guerras, mas tende bom ânimo. Vocês vão vencer o mundo.
Ninguém vai me corrigir. Glória a Deus. Jesus falou, e se nós lermos o capítulo 16, irmãos, ele diz, vocês serão entregados, vocês serão presos, vocês serão questionados, vocês serão zombados, vocês serão acreditados. Tenho-vos dito estas coisas para que vocês não achem que vocês terão paz em coisas, vocês terão paz em mim. O desânimo vem, irmãos, quando nós tiramos os olhos dele. É isso que ele quer nos mostrar, irmãos. Com aflição ou sem aflição, como a irmã falou no começo, caindo ou não caindo, irmãos, os olhos sempre têm que estar nele. E a palavra que Jesus usa é tende bom ânimo. Irmãos, se tem uma coisa que ele não dá, entenda o que eu vou dizer, é o bom ânimo. Ele fala, vocês tendem, possuam, adquiram, se revistam de bom ânimo. Mas como é que eu vou me revestir de bom ânimo? Crendo que ele venceu o mundo. Irmãos, ele não nos chamou para vencer o mundo, ele nos chamou para ficar nele. Talvez nós nos convertemos e passamos anos e anos tentando vencer o mundo. João não mandou vencer o mundo na primeira carta. Ele mandou não amar. Irmãos, ele venceu o mundo. Eu e tu não podemos amar o mundo. Alguém sempre será amado. Ou nós amamos o Senhor, ou nós amamos o mundo. Mas pastor, eu estou com tanta vontade de fazer tal coisa, e por que tu não faz? O diabo vem e diz que tu estás com vontade de fazer, e às vezes tu faz porque tu ama o mundo. Não, tu só não se entregou porque tu amas o Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos nos despir, irmãos, do nosso orgulho de integridade, igual do João. Se nós lemos Hebreus, alguns têm ficado assustados com a palavra de graça que tem sido pregada. Mas é o que Paulo fala, olha, vocês com o tempo deveriam ser mestres já. Mas não, ainda precisam de leitinho. Ele fala que os maduros, alguns acham que a palavra madura é Apocalipse. Irmãos, isso é palavra para beber. É verdade. De jeito que Jesus vai voltar, vai acabar com tudo e vai te levar para o céu, quem não quer ouvir isso? Ouvir que teu sofrimento está acabando, isso é para maduro? Paulo diz que os maduros são exercitados em uma área. Os maduros são exercitados na justiça. O que é justiça, irmãos? É o forte se colocando no lugar do fraco. É o que já aprendeu, ajudando quem ainda não aprendeu. Isso é justiça de Deus. Cristo se fez justiça por nós. Se vocês amarem uns aos outros, vocês serão meus discípulos. Amém, irmãos? Amém. Alimento sólido, irmãos, é ser exercitado na palavra, na obra de justiça. Então Jesus diz, olha, eu já estou alertando vocês. Talvez, irmãos, aqui nós vamos sempre ficar assim, padecendo para fazer um gol. É difícil. A gente articula, daqui a pouco está cheio, daqui a pouco esvazia. Agora, uma coisa eu tenho convicção, irmãos, sempre haverá. Às vezes o diabo vem na minha mente e diz, o que tu vai fazer se um dia não tiver mais congregação? Porque Deus me chamou para pregar, irmãos. Deus me chamou para pastorear. E numa congregação, numa denominação evangélica, mesmo que eles me aceitassem, eu não me aceitaria. Aí o diabo vem e tenta desanimar. E tenta dizer, quem sabe um dia acabe tudo.
Ele não fala às vezes para ti? Quem sabe ele não vai ter um lugar para tu ir? Sim ou não? E quando é que ele fala? Quando está bem ou quando está ruim? Eu vejo quando tem 60 pessoas que está todo mundo empolgado. Quando tem 15, já vem a dúvida. Será mesmo que um dia nós vamos abrir mais para lá? Quando tem 60 pessoas, a gente quer comprar cadeira. Quando tem 15, nós queremos vender as cadeiras. Irmãos, nós precisamos aprender, eu preciso aprender, irmãos. Bom ânimo é algo que a gente adquire, crendo que Ele venceu o mundo. O mundo está vencido. Irmãos, quando Davi foi lutar com Golias, ele tinha uma convicção: Golias estava vencido. Ele falou, liga em casa. Ele fala, eu vou contra ti em nome do Senhor. E hoje eu vou te derrubar. E hoje eu vou cortar a tua cabeça. E hoje as aves vão comer a tua carne, seu maldito. Irmãos, isso é experiência. Davi falou, hoje eu vou cortar a tua... Com o que, se ele não tinha espada? A vez que com a funda ele derruba Golias. Aí vai lá e pega a espada do próprio Golias, irmão, e corta a cabeça dele. E sai com a cabeça pendurada. Eu preguei você. Saul manda chamar ele. A vez que ele entra na tenda de Saul, irmãos, com a cabeça do Golias na mão. Pensa o tamanho da cabeça do outro. Maior que a minha. Amém, irmãos? Ele andava com o prêmio na mão. Existe a recompensa, mas eu creio que a recompensa maior... Veja que Davi não falei, agora não pago mais imposto, agora vou casar com a filha de Saul. A maior alegria dele, irmãos, foi ter servido de ânimo para o seu povo. A vez que ele saía com a cabeça na mão, irmãos, e aquele exército já era para ter guerreado no começo, saiu matando todos os filisteus. A palavra do Senhor para nós é: tenham bom ânimo. No mundo vocês terão muitas aflições. Agora eu venci o mundo. Amém? Irmãos, lutar contra o desânimo é uma decisão. Lutar contra o desânimo, irmãos, é uma decisão. E a primeira decisão que tu tens que tomar é que Ele já venceu por ti. Amém. Isso é graça. Amém? Decida que Ele já venceu por ti. Não ouça a voz do irmão incrédulo, não ouça a voz do líder incrédulo, não ouça a tua voz incrédula. Amém. Amém? Ouça a voz do teu Senhor. Lembre, Jesus não é só o Senhor da tua necessidade, Ele é o Senhor de toda a tua vida. Glória a Deus. Temos tempo ainda? Amém. Abre comigo em 1 Reis, capítulo 19. Eu quero falar de Elias. 1 Reis 19. Pensa num cara que ficou desanimado. Agora vai. Me amar. Pensa no desânimo. Porque eles gostam, viu? Glória a Deus.
está num período de adaptação, porque o Espírito habita, daí eu chamo, não chamo, como é que funciona esse negócio? Ele veio, ele já está. A gente está aprendendo, irmãos. Amém? Irmãos, Ele está assim, Ele habita em nós. Mas quando nós estamos desanimados, irmãos, é por socorro que nós clamamos. E a Bíblia diz que Ele vem saltando pelos montes. Né? E Ele vem saltando sobre os montes. E nos seus olhos há chama como fogo, para guerrear as nossas guerras, irmãos. Sim, se tu está desanimado, clame, clame ao Senhor. Diga: Senhor, vem com os teus exércitos. Irmãos, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é o Deus de toda a criação. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o Senhor usa armas diversas. Agora, a única coisa, independente das armas, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Amém? Glória a Deus. Você precisa mandar um anjo. Se não tiver crente para te ajudar, irmãos, Ele manda um anjo. Não cai nessa que Ele manda ímpio, não. Eu nunca li Ele mandar ímpio para ajudar a crente, não. Antes da gente ler aqui a passagem, Tiago capítulo 5, vamos abrir. No livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 17, Tiago cita Elias, sim ou não? Ele diz: olha, ali está falando do poder da oração. Ali está falando de como Deus age na vida de grandes homens de Deus, é isso? Não, de qualquer homem que seja de Deus. Ele fala: Elias era homem sujeito às mesmas paixões, fraquezas, vaidades, dúvidas, questionamentos, tropeços que nós. Nós está escrito lá. Irmão, se Elias é parecido conosco, nós somos parecidos com Elias. Amém? Nós estamos sendo transformados à imagem e à semelhança de Cristo. Agora nós somos sujeitos aos mesmos erros que Elias. A nossa oração pode ter o mesmo poder que a de Elias. E o mesmo abatimento que veio sobre a vida dele, irmãos, pode vir sobre a nossa vida. E o mesmo agir de Deus sobre a vida dele, não é mais agora poderá, é virá. O mesmo agir de Deus virá sobre a nossa vida. Amém. Amém? Só disso se tu crê. Versículo 1. Eu não vou ler tudo, mas deixa eu ver aqui. E Acabe, eita, homem frouxo. Acabe contou tudo para sua mulher, Jezabel, o que Elias tinha feito, e como totalmente matou todos os profetas à espada. Quantos profetas ele matou, irmãos? Todos. Quantos é? 400. Quantos? 850 profetas. 800. 850? 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. A gente esquece. A gente fica sempre com a última informação. Porque a última informação é que ele matou os profetas de Baal, mas também tinha 400 profetas da deusa Aserá. E ele matou todos. E nós vamos ver nesse capítulo, irmãos, que Elias entrou em crise. Fugiu. Correu. Que coisa. Acabe conta para sua esposa e a sua esposa ameaça ele de morte. E é mesmo que ele entra em crise. Bate um desânimo, um desespero nele. Irmãos, como ia o ministério dele? Como estava o ministério de Elias nesse momento?
Tinha acabado, irmãos, de orar e descer fogo do céu. Tinha acabado de conseguir fazer o povo declarar: só o Senhor é Deus em Israel. Todo o povo estava contra ele, irmãos. Ele orou, desceu fogo. E o povo começou: só o Senhor é Deus. Ele só conseguiu matar os 850 profetas pagãos porque o povo estava do lado dele. Irmãos, ele estava no auge do ministério, ele estava no auge da unção. Por algum segundo, ele parou de atentar para tudo isso e atentou para a ameaça de uma mulher. Amém? E a Bíblia diz que ele se desanimou. Versículo 3. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá. Ele sai do reino do norte e vai para Judá. E deixou ali o seu. Quem quer saber se está vivendo esse desânimo espiritual? Tens essa dúvida? Será que eu estou vivendo um desânimo espiritual ou é só o desânimo de ir até Gaspar de moto? Irmãos, o primeiro sintoma de que tu estás desanimando é o isolamento. Amém? A vez que, para não morrer, ele foge. Toda aquela confiança que ele teve no Monte Carmelo vai embora. E a vez que ele pega o seu acompanhante, o seu moço, deixa ele e vai o quê? Sozinho. No versículo 9 diz que ele vai entrar numa caverna. Amém? Então, se tu tens te isolado, ouça a voz do Senhor e saia para fora. E se tu tens percebido que o teu irmão tem se isolado, estenda a mão. Desde que um dia tu já passou por isso. Pois senão tu só vai criticar, julgar e atrapalhar. Amém? Não seja Eliabe e não seja Saul, seja Davi. Nessa situação. Versículo 4. Nós vamos entender, irmãos, o motivo da crise dele. Porque tu ouviu que o ministério dele estava de vento em popa, a unção estava como nunca. Agora tinha algo nele, irmãos. Teve algo nele que o frustrou. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Presta atenção. E ele pediu no seu ânimo. Imagina o tamanho do ânimo dele. Parecido com o de Jó, assim ou não? Não entendendo mais nada. E no seu ânimo ele pediu a morte e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, porque eu não sou, lê para mim, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deus deve ter pensado lá do alto, falado bem baixinho para ele não escutar ainda. Demorou para tu entender. Era isso que Elias precisava entender, irmãos. Que não é porque ter descido fogo do céu que ele era melhor que os seus pais. Amém, irmãos? Agora veja, o que frustrou ele? Sabe o que frustrou ele? O que deixou ele a ponto de querer a morte? A alta expectativa que ele colocava nele mesmo. Às vezes a gente vê alguns irmãos orando e descendo fogo do céu e indo embora desanimado.
coloca uma alta expectativa em si mesmo. Tem gente rindo já para mim. Sim ou não, irmãos? Cuidado. Aí às vezes eu falo, não seja tão radical. Parece que eu estou incentivando a esmurecer. Não. É experiência, irmãos. Amém? É perigoso quando a gente coloca uma alta expectativa em nós mesmos. E às vezes uma simples ameaça de uma mulher nos faz desanimar ao ponto de desistir. E daí vem a voz do diabo e diz: tu não mereces. Tu não és melhor que os teus pais. Irmãos, nós somos melhor que ninguém. Foi porque o Senhor nos amou que Ele nos escolheu. Amém. Aí a Bíblia diz que ele começa uma caminhada. Na verdade ele dorme, né? Sim ou não? Sim. E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e ele comeu e bebeu. E tornou a deitar-se. Tem gente que pega essa palavra e toma para si, né? Almoça e vai tirar um cochilo. Não, ele estava desanimado. Ele estava tão desanimado que ele não tinha se apercebido que um anjo tinha trazido um alimento para ele. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Irmãos, Deus levou ele para aquele caminho ou ele decidiu aquele caminho? Ele. Quando o anjo diz muito longo será o teu caminho, é porque Deus já conhecia o itinerário que Elias tinha colocado no seu coração. Lembra que foi ouvido aqui hoje, irmãos? Às vezes nós erramos o caminho. E quando tu erra o caminho, sempre é o caminho mais comprido. E tu tens duas opções: desistir ou fazer o balão e voltar. Amém, irmãos? Na verdade, não é se o meu corpo errar o caminho, é quando o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Amém, irmãos? Veja que o anjo vai lá no desânimo dele e diz: olha, come, pois se tu não comer, tu vai morrer no meio do caminho. Amém, irmãos? Por que Deus sustentou ele? Deus sustentou ele para ele conseguir fugir? Não, Deus sustentou ele porque Deus não desampara os seus. A Bíblia diz que a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, irmãos, e ele entra numa caverna. Aí a Bíblia diz que na caverna Deus manda o quê? Vento. Mas ali o Senhor não estava. E o Senhor começa a mandar sinais, mas ali o Senhor não estava. Deixa eu ver se eu acho o versículo onde o Senhor fala com ele. Deus manda um terremoto. Versículo 9, Deus pergunta: o que tu fazes aqui, Elias? Amém? E ele fala, né, que ele tinha sido zeloso pelo Senhor dos exércitos e tal, e tal, e tal. Ele começa a se justificar. Aí Deus manda o terremoto, Deus manda o fogo. E depois do terremoto e do fogo, versículo 12. Porém, também o Senhor não estava nessas manifestações. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora. E se pôs à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele repete a mesma coisa. O motivo de eu estar aqui é que eu sou zeloso, é que eu sou bom, e que as coisas não estão funcionando, e só sobrou eu. E Deus fala: não sobrou só tu. Ainda tem 7.000 que eu guardei, que não se dobraram e nem beijaram a Baal. Amém, irmãos?
Talvez a gente não conseguir contemplar o resultado que nos desanima. Elias estava desanimado porque ele chegou à conclusão que ele não era melhor do que os seus pais quando ele sentiu aquela ameaça. Aí também estava desanimado porque ele não conseguia ver o fruto da sua obra. Irmãos, o fruto da nossa obra é obedecer ao Senhor. O Senhor falou, eu guardei 7.000 que não se dobraram a Baal. Amém, irmãos? O que pode te tirar da caverna? Um culto avivado? Uma mensagem bonita? Eu pregar com mais ênfase, menos ênfase? Não, só uma coisa pode tirar da caverna, irmão, se tu ouvir a voz do Senhor. Veio fogo, veio vento, veio terremoto, irmãos, mas ali o Senhor não estava. É na palavra que o Senhor está, irmãos. Ali diz que o Senhor estava numa voz mansa e suave. E quando ele ouve a voz do Senhor, veja que a voz até ali era só chamando. Ele sai para fora e Deus pergunta, o que tu fazes aqui? Aqui não é o teu lugar. E ele poderia ter dito, eu vim porque tu me deu uma comida que me trouxe até aqui. Mas ele começou a entender, irmãos, que o Senhor não estava desamparando ele. E Deus fala, volta pelo mesmo caminho que tu viestes. Amém? Unge um rei no lugar de Acabe, unge um sacerdote e unge um sucessor em teu lugar. Sim, seu ministério tinha acabado, sua carreira tinha acabado, como acabou para Arão, para Moisés. Esse povo anda tendo um sonho que eu vou morrer e tudo vai acabar. Não vai acabar, irmãos. O dia que acabar para mim, Deus vai estar preparando outro para estar no lugar, irmãos. Será que nós vamos começar a crer nisso? Não vem às vezes esse desânimo? Aí o teu desânimo me desanima. Aí tu vem e diz para mim que eu não posso morrer, nem se eu não posso mais agora. Já não posso me desviar. Se eu me desviar, tu se desvia também. Na verdade, nem pecar não posso, porque se eu pecar, tu já se desvia. Na verdade, eu posso pecar, eu tenho que escolher de ti. A gente ri, irmãos, mas é sério. Deus falou, unge. Acabou para ti? Acabou. Unge esse, unge aquele. Ele vai. Até parece meio melancólico a partida dele, irmãos. Só que a Bíblia diz que no final de tudo ele foi arrebatado vivo ao céu. Ele cumpre o que Deus manda fazer, irmãos? Não. Ele passa por Eliseu e joga a capa só. Ele pega a capa e joga Eliseu, irmãos, e diz, te vira. Sabe quem ungiu Jeú, rei sobre Israel? Eliseu. Não foi ele. Quem ungiu o novo sacerdote? Eliseu. Não foi ele, irmãos. Amém. E ainda assim ele foi arrebatado ao céu. Para a gente encerrar. João capítulo 21. João 21. Eu anotei algo que eu quero falar. Às vezes, irmãos, a frustração de não ter uma coisa, ela se torna maior do que todas as coisas que nós já temos. É o que aconteceu na vida dele. Sim, não. A frustração às vezes não tem uma coisa. Talvez não ter aceitação, ou não ver o negócio acontecendo, ou seja o que for. A frustração de não ter uma coisa, às vezes, nos tira da alegria de todas as coisas que o Senhor nos deu já. E sim, muitos de nós teremos que passar por isso, irmãos.
Então, cuidado com o isolamento e com o senso de justiça. Então, a primeira característica é se isolar. A segunda característica é o senso de justiça. Ó, só sobrou eu, ninguém presta. E de onde é que surge isso, irmãos, esse senso de justiça? Da onde que surge o descontentamento? Das comparações. João capítulo 21, versículo 20. Avisaram o visitante que não tem hora para acabar na sexta? Não avisaram? Diz assim: Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Irmão, se tem uma característica boa em João, além da modéstia, era a autoestima, sim ou não? Ele era modesto. Ele cuidava para não dizer João, mas ele dizia o discípulo a qual Jesus amava. Tu não precisa se exibir, irmãos, mas tu precisa saber que ele te ama. João não se exibia em nenhum momento, mas ele tratava-se na terceira pessoa, mas ele sempre dizia aquele discípulo a qual Jesus amava. Será que Jesus não amava os outros? Sim ou não? Sim. Às vezes nós religiosamente, porque João foi até na cruz. Não, talvez é porque ele acreditava mais forte que os outros. Eu não consigo mais ver Jesus amando mais ele porque ele foi até na cruz e os outros não foram. Talvez os outros evangelistas não tinham essa mesma autoconfiança de dizer: eu era o discípulo amado do Senhor. Eu sou o discípulo amado do... Irmãos, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós achamos defeito nos homens que Jesus amava. Pedro negou. João, por orgulho, queria o primeiro lugar. Se ferrou. Falou, tu vai ter o primeiro lugar, vai morrer por último. Irmãos, naquela época morrer por último, irmãos, era quebrar pedra. Era ser jogado entre óleo fervendo e não morrer. Amém? É morrer com 100 anos, sendo perseguido pelo amor no nome do Senhor. E o Senhor vem e coloca algo para Pedro. E fala: ó Pedro, tu vai apacentar as minhas ovelhas. Quando tu ficar velho, vão te prender, vão fazer o que quiser contigo. Terás uma morte dura. Serás crucificado de cabeça para baixo. Aí quando ele olha para trás e vê João, irmãos, vem nele um senso de justiça. Ele fala: e com João o que vai acontecer? Amém? O próprio João escreve: quando Pedro vê aquele discípulo ao qual Jesus amava, ele pergunta para o Senhor: o que será dele? E Jesus responde: se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, ele vai ficar. Agora tu apacenta as minhas ovelhas. Amém, irmãos? Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua queda, cada um tem o seu desânimo, cada um tem a sua aflição. Agora todos nós temos o mesmo Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, ele ajudou Pedro a na hora da morte dizer: eu não quero ser crucificado igual ao meu Senhor, vira a cruz. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Ele ajudou João, irmãos, para mesmo estando numa ilha, quebrando pedra, ele não desanimar. É o mesmo Senhor, irmãos, que me ajuda, é o que te ajuda. Nós temos o mesmo Pai. Amém. E por que muitas vezes não nos tratamos, irmãos, como tendo o mesmo Pai? Por que às vezes o Pai tem que ser mais rígido para mim e menos para ti? Amém? Cuidado. Talvez aquilo que tu teme
é o que vai sobrevir sobre a tua vida. Amém? Talvez naquilo que tu tens a teoria sempre pronta para o outro, tu vai ter que passar por isso e experimentar. Quão difícil é também para ti. Para que aí sim, no momento certo. Tem gente que acha que Deus está atrasado, né? Irmãos, Deus não está atrasado. Que por ele não estar atrasado, irmãos, ele não tem o quê? Pressa. Pressa é defeito de quem está atrasado. Deus nunca está atrasado na nossa vida, irmãos. É nós que às vezes queremos apressar as coisas, mas é defeito de quem está atrasado. Glória a Deus. Fique de pé. Dá uma esticada aí na perna. Nós estamos em mais de 20 pessoas aqui, irmãos. Essa palavra tem que ter no mínimo 40 acessos no YouTube depois. Cada um de nós precisamos ouvir pelo menos 2 vezes. Então. Hebreus capítulo 4. Não senta, vou chamar pelo nome. Está aqui, aleluia. Aqui eu respiro. Vou animar o tecladista, irmãos. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Aleluia! Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus. Amém. Irmãos, ele não vem à toa. Amém? Ele não vem à toa. Hebreus capítulo 5, versículo 6, eu falei 4 assim. Como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente. Está falando de Cristo. Cristo é o intercessor. Cristo é o mediador entre os pecadores e o Deus Santo. Eterna, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Cristo intercede por nós, irmãos, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. Cristo não intercede por ti porque tu faz alguma coisa, irmãos. Ele intercede por ti porque ele surgiu do nada. Esse é Melquisedeque. A aliança de Arão era aliança de obras. A aliança de Melquisedeque, irmãos, é a aliança do poder de Deus se manifestando do nada. No qual, esse sacerdote, no qual nos dias da sua carne, nos dias da sua humanidade, oferecendo grande clamor e lágrimas e orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao quê? Irmãos, veio ou não veio um desânimo sobre a vida de Jesus? Irmãos, desânimo não é pecado, pecado é desistir. Desânimo não é pecado, irmãos. Porque a Bíblia diz que Jesus convida os discípulos para orar com ele, e ele fala: minha alma está angustiada até. A diz que nesse período em que o Filho de Deus provou a humanidade para nos entender, ele orou, irmãos, ele clamou para que ele fosse ajudado naquilo que ele temia. E ele foi ou não foi ouvido? Ele foi ouvido naquilo que ele temia. E o pai falou: vai em frente que vai funcionar. Amém, irmãos? Irmãos, o que Deus falou para Elias? Volta.
pelo mesmo caminho que tu? Se tu desistiu, só tem um caminho, irmãos: voltar. Se tu está pensando em desistir, só tem um caminho: não desistir. Elias desistiu, Deus falou: volta. Cristo foi tentado a desistir, e ele foi ouvido, e ele não desistiu. Ainda que ele era filho, ele aprendeu a obedecer. Quem é que quer aprender a obedecer a Deus? Levanta a mão. Quer aprender a obedecer realmente? Ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Irmãos, a palavra aqui não é por aquilo que ele sofreu, é por aquilo que ele passou. Amém? São pelas coisas que nós vamos passar, irmãos. Tu vais passar, tu vais clamar perdão, Deus vai te ouvir, Deus vai te ajudar, e tu vai aprender a obedecer pelas coisas que nós passamos. Tu não precisa desejar passar, tu vai passar. Se tu estás passando, entenda o momento, que esse momento é oportunidade para tu obedecer. Amém? Prometo que a última passagem, 2 Timóteo, só o versículo 1. Quem quer oração? Vem vir na frente. Nós vamos orar pelos desanimados nessa noite. Espero que sobe alguém para orar. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, só um versículo 1. Paulo diz assim, ó: o que o desanimado precisa? Ânimo. O que o fraco precisa? De força. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos?